Oi, vem sempre por aqui? Hoje, um tema focado nos felinos. É a doença do trato urinário inferior felino. Nossa senhora, mas também com o nome desse, coisa boa não podia ser. Então fica e assiste, que você não vai se arrepender. A doença do trato urinário inferior felino, ela é uma doença que engloba uma série de patologias. Dentre elas, a mais comum é a cistite idiopática felina. Cistite, inflamação da bexiga. Idiopática quer dizer que a gente não tem uma causa específica. E felina quer dizer que atinge os gatinhos e gatinhas. Outras causas menos comuns é neoplasia. Neoplasia pode ser aí causa de até 1% das doenças do trato urinário inferior. Infecções bacterianas, até 2%. Distúrbios anatômicos, até 10%. Urolitíase ou cálculos urinários, de 10% a 20%. E como eu já falei, né, a cistite idiopática felina, ela é de 70% a 85% de acometimento, ou seja, a principal causa. Esse vídeo ele vai ser mais focado, então, na cistite idiopática felina, causando a doença do trato urinário inferior felino. A cistite idiopática, ela também é conhecida como síndrome de Pandora. Então, às vezes, você levou o seu gatinho ou a sua gatinha no médico ou na Medvet e o profissional disse que o paciente estava com síndrome de Pandora. Na mitologia grega, Pandora era uma mulher curiosa que recebeu um presente dos deuses. E aí, os deuses disseram para ela não abrir aquele presente, não abrir aquela caixa, que é a caixa de Pandora. Porém, a Pandora olhou para a caixa olhou para Pandora olhou para a caixa. Ela falou: abri só um pouquinho também, o que tem? Quando ela abriu a caixa, saiu dali tudo que havia de ruim. Doenças, pandemias, angústias, sofrimentos. E ela, percebendo isso, fechou a caixa. E o que restou foi apenas a esperança de conseguir purificar o planeta. Nessa analogia, então, a síndrome de Pandora recebe esse nome porque na cistite idiopática é uma série de alterações que acontecem com o trato urinário inferior. Mas, assim como Pandora, nós também temos a esperança. E por isso que a gente intervém, para evitar que os pacientes, que os felinos, desenvolvam essa síndrome. E caso desenvolvam, a gente entra com tratamento para curá-los disso. Sobre a fisiopatologia da cistite idiopática felina, eu vou parar de falar cistite idiopática felina, vou falar CIF. C-I-F, que você vai entender. CIF, cistite idiopática felina. A fisiopatologia da CIF, ela envolve o estresse. Gente, quando a gente pensar em cistite idiopática, a gente tem que pensar em estresse. Ainda não está totalmente elucidada como é a fisiopatologia, mas a gente já percebe que gatos que são envolvidos, que são expostos a estresses contínuos e altos, tendem a desenvolver a CIF, ou síndrome de Pandora, ou a doença do trato urinário inferior felino. Quando o gatinho ou a gatinha é exposto por um estresse contínuo e crônico, lembrando, gente, que felinos, eles são animais mais sensíveis a estresse e são muito sistemáticos. Então, mudanças no ambiente, algo que quebre a rotina daquele gato, grandes surpresas, isso geralmente causa estresse. E se aquele ambiente é muito barulhento, ele tem muita sujeira, ele tem aglomerações, muitos outros gatos, competição constante, então esses gatos ficarão estressados. E sobre o estresse contínuo, aumenta a quantidade de norepinefrina. E com o aumento contínuo da norepinefrina, existe uma inibição do feedback negativo nas adrenais. As adrenais ou suprarrenais, elas produzem um hormônio chamado cortisol. E o cortisol, ele também começa então a ser mais eliminado. E cortisol é o hormônio do estresse. Então, esse felino que já está sofrendo estresse, ele fica ainda mais sensível a estímulos de estresse. O cortisol e a norepinefrina, eles reduzem a produção de glicosaminoglicanos, que glicosaminoglicanos são substâncias que estão na parede interna do urotélio, do epitélio da bexiga. E quando você tem uma redução dos glicosaminoglicanos ali, da parede interna da bexiga, você reduz a proteção. E a urina que está ali dentro, ela acaba tendo acesso às paredes que estão abaixo dessa mucosa protetora. E isso causa muito desconforto. E com o estresse contínuo, mais o toque, o contato da urina com as camadas
subjacentes ali da bexiga, isso estimula inflamação, infiltração de células de defesa, principalmente mastócitos, e a liberação de um fator de crescimento nervoso. O que esse fator faz? Ele aumenta a capacidade, ele aumenta a quantidade de fibras nervosas que chegam na bexiga. Então, além dessa bexiga estar inflamada, aumenta ainda a inervação dessa bexiga. Então, fica mais sensível à dor, e dor gera mais estresse. Então, fica uma bexiga dolorida, inflamada e um estímulo maior de estresse para esse gato. Os sinais clínicos, eles podem ser intermitentes ou contínuos. Eles podem ser também agudos, eles podem ser apresentados de forma aguda, rápida, abrupta, ou também podem ser crônicos e serem apresentados de forma mais branda, porém contínua. São eles micção, ou o paciente, o gato ou a gata, urinar em locais impróprios. Isso se chama periúria. Então, se ele sempre urinou ali na caixinha, ele começa a urinar fora da caixinha. Ele começa a urinar lá na sua cozinha, lá no seu banheiro, lá na sua sala. Você fala, poxa, o Chanin tá urinando fora da caixinha, mas foi tão educado sempre, agora perdeu a educação. Às vezes o que ele tá sentindo é dor, é desconforto. Então, quando a bexiga dele começa a se encher um pouquinho de urina, ele já quer eliminar. Não dá nem tempo de chegar na caixinha. Ele já elimina onde ele está. Outro sinal é a dificuldade ou dor para urinar. Então a disúria, quando o gato vai urinar, ele força bastante e ele começa a vocalizar. Quando ele força para urinar, tem aí já a estrangúria, a dificuldade para urinar. E quando ele sente a dor, a gente chama de disúria. E os dois estão presentes. O aumento da frequência, né? Então ele fica incontinente urinário, também por essa questão de pouca quantidade de urina da bexiga já ser um estímulo para ele urinar. Esse sinal é chamado polaquiúria. Em alguns casos, onde há obstrução, o gato vai apresentar anúria, ou ele não vai urinar. Esses são os piores, gente. Porque se a bexiga dele está se enchendo e ele não está urinando, principalmente quando você nota que ele está fazendo força para urinar, quando ele está na posição de urinar, o gato, quando ele faz a posição de urinar, ele coloca as duas patinhas para frente, agacha um pouquinho, né? O gato, quando ele faz a posição de urinar, ele coloca as duas patinhas para frente, agacha um pouquinho, né? Ele costuma estender um pouquinho a cabeça. Se ele está fazendo força e não está saindo nada, não está saindo urina, às vezes ele chega a vocalizar e não sai nada, aí é que você tem que correr para o veterinário. Possivelmente ele deve estar obstruído. Então, a urina que deveria ser eliminada não está sendo urinada, está sendo retida. E se essa bexiga vai enchendo, ele não consegue urinar, ele não consegue eliminar substâncias que ele deveria e ainda tem risco de rompimento da bexiga. Já viu que é muito grave, né? Também tem a urina com sangue, que é a hematúria, a perda de apetite, vômito, diarreia, isolamento, apatia, lambedura da região inguinal, né? A região onde está a bexiga, ou também da região íntima, da região genital, do pênis, da vagina, e arrancamento de pelos, quando o gato está muito estressado e sentindo muita dor. Ele pode arrancar também na região inguinal ou na região do flanco lateral, que também é uma região, quando a bexiga está muito cheia, né, que dói bastante. Agora, em relação ao diagnóstico, a gente tem que excluir outras causas da doença do trato urinário inferior. Aqui a gente está focando na SIF. Então a gente exclui as outras causas, que são neoplasia, que é infecção, que é congênito, que é urólito ou cálculos urinários. E aí a gente faz os exames de imagem, de sangue. E o primeiro passo, gente, para a gente fechar um diagnóstico preciso é a anamnese. Sim, a conversa que o veterinário tem com o tutor. Na anamnese, a gente tem que colocar perguntas, um questionário para o tutor responder. Porque existem comportamentos que só o tutor observa em casa. A gente no consultório ainda é muito privado de saber o que aquele paciente está apresentando. Por exemplo, se ele está tendo a periúria, que é urinar fora da caixinha, o tutor é que vai relatar isso. Você não vai saber isso se ele não te falar. É muito importante no questionário você colocar perguntas como: qual o temperamento do gato em casa, se ele é tranquilo, se ele é agitado, se ele é estressado, se ele é ansioso, se ele convive com outros animais naquele lugar, qual a interação, caso ele conviva com outros animais, qual a interação dele com esses outros animais. Se você mora em casa ou apartamento, e caso more ou em um ou em outro, se ele tem acesso à rua, né, ou à vizinhança, e se ele tem contato com outros animais fora de casa, se é castrado, qual o número de caixas sanitárias que tem no ambiente, qual o número de bebedouros e de comedouros que tem no ambiente, aspecto da urina, perguntar se esse animal está comendo bem e se ele come o quê? Ração? Sachê? Come os dois? Para fechar um diagnóstico preciso, além da anamnese, a gente tem que fazer um ótimo exame físico, exame clínico desse paciente. Começando pelos parâmetros gerais. A gente não vai focar no trato urinário inicialmente. Nós vamos focar como é que esse paciente está. Então a gente vai medir a frequência cardíaca, porque quando o paciente está com alterações urinárias, principalmente aqueles que não estão urinando, que estão em anúria, ele apresenta alterações de batimentos cardíacos,
por alteração de alguns minerais, principalmente o potássio. Então a hipercalemia, porque o potássio ele deve ser eliminado pela urina e quando ele não é eliminado ele é retido, então a hipercalemia ela altera a função cardíaca e é muito grave, pode levar o animal a óbito inclusive. Frequência respiratória, temperatura desse paciente, se ele está hidratado ou não, a pressão arterial, tudo isso é muito importante da gente saber. E após avaliar o animal como um todo, aí sim a gente parte para a avaliação específica do trato urinário, palpando ali a bexiga desse paciente. Existem 3 possibilidades de resultado quando a gente palpa a bexiga. A primeira é a bexiga estar vazia ou com conteúdo moderado e sem dor. Ótimo, esse é o normal. A gente palpa ali, o felino sente um pouquinho de incômodo, mas não muito e tá beleza, não tá muito cheia a bexiga. Segunda possibilidade, a gente palpar e a bexiga estar mais vazia, porém dolorida. Nesse caso, esse felino está com polaquiúria, ou seja, incontinência urinária, porque a bexiga dele tá dolorida, tá inflamada e basta ele encher um pouquinho ali que ele já vai eliminar. Então quando a gente palpa, a gente vê que tem pouquinho conteúdo e ele vai sentir muita dor, porque está inflamado. E a terceira possibilidade, que é a mais grave de todas, a gente palpar essa bexiga e ela está cheia, repleta, parecendo um balão prestes a explodir. Esses casos não é raro que chegue pra gente, porque o tutor geralmente ele espera, ele está lá na casa dele, está vendo que o felino está com dificuldade urinária e muitas vezes ele fica esperando, até chegar ao ponto do felino ficar prostrado. E aí vai até nós no consultório já em anúria ou obstruído. Aí é que a gente tem que fazer o procedimento de desobstrução que a gente vai falar no final desse vídeo. Exames de imagem muito importantes. A radiografia, gente, é o melhor para ver os cálculos que são radiopacos, que são mais densos. Quando a gente faz uma radiografia e tem esse tipo de cálculo, como por exemplo o de oxalato de cálcio, a gente consegue ver uma imagem muito nítida. E a vantagem da radiografia é que a gente consegue ver o cálculo, se ele tiver pelo menos 0,2 centímetros, a gente consegue ver esse cálculo mesmo na uretra. Então a vantagem da radiografia por ultrassom é que cálculos ainda na uretra são possíveis de ver, desde que sejam radiopacos e com pelo menos 0,2 centímetros. O exame ultrassonográfico é muito importante. Então fazer o ultrassom dessa bexiga, geralmente no ultrassom a gente não consegue avaliar a uretra, tá? Então a importância do raio-x é principalmente para cálculos na uretra, mas dá para ver os cálculos na bexiga também. E no ultrassom a gente consegue ver cálculos na bexiga mesmo se eles não forem muito densos ou radiopacos. E a vantagem do ultrassom é que a gente consegue ver coágulos, sedimento urinário, que a gente não consegue ver no raio-x, massas internas da bexiga, né, neoplasias, a gente consegue ver no ultrassom. E ainda dentro dos exames de imagem tem a uroendoscopia, né, que a gente entra mesmo com uma câmera para ver a bexiga internamente. E aí a gente consegue ver, inclusive, úlceras, eritrema, petequias dentro da bexiga. E consegue diagnosticar essa doença mesmo sem ela estar causando aí todos esses sinais, numa fase mais inicial. Porém, aqui é difícil a gente ter essa tecnologia nas clínicas. Tratamento da doença do trato urinário inferior felino vai depender da causa. A gente falou sobre todas elas, né? Se for neoplasia, por exemplo, pode ser uma cirurgia para tirar essa neoplasia. Se for a causa infecciosa, vai tratar com antibióticos, vai fazer uma urocultura, né? E vai tratar com antibiótico específico. Se for uma causa congênita, pode ser que a resolução também seja cirúrgica. Agora, falando da cistite idiopática felina, a gente tem vários módulos de tratamento, pensando em reduzir o estresse desse animal. Vamos falar da modificação ambiental multimodal, que é a base do tratamento para reduzir o estresse. Ele não é só tratativo, mas também é preventivo, para evitar que o felino apresente esses sinais. Essa modificação tem 5 pilares. Primeiro, um local seguro para o felino se esconder. Já existe uma variedade de casinhas, de hotéisinhos que podemos comprar nos pet shops. E aí é muito bem ornamentado, bonito, né, estético, mas caso a pessoa não tenha condições, ela pode adaptar, fazer até com caixa de papelão. O felino, ele ama se esconder. Se ele se sente inseguro, ele vai procurar um cantinho para se esconder. Então é importante que ele tenha esses locais. 2. Múltiplos recursos separados por ambiente. O que é isso? Pensando no banheirinho, no bebedouro, no comedouro, é necessário que eles fiquem separados para que não haja competição entre os gatinhos e gatinhas no ambiente, principalmente se tiver vários aí. Então, se você tiver, por exemplo, 3 gatos, o ideal é que você tenha pelo menos mais um comedouro, ou seja, 4 no total, e 4 bebedouros, e 4 banheirinhos, para evitar mesmo as competições, e que eles sejam separados. Se você deixar um do lado do outro, ainda assim pode gerar competição por aqueles animais mais territorialistas. Terceiro pilar. Dá oportunidade para esse gato manifestar o comportamento natural e predatório. Os gatos, eles são predadores, enquanto eles viviam na natureza selvagem. Então eles amam perseguir,
Eles amam brincar de caça, então a gente deve fornecer para eles essa possibilidade, com brinquedinhos. Nós devemos colocar arranhadores no ambiente que o gato fica, para que ele consiga ali afiar as suas garras e ter a impressão que ele está marcando território. E fornecer locais que ele possa subir, prateleiras, assim como essas aqui, ó, para que ele possa escalar, porque os gatos eles têm hábitos arbícolas enquanto na natureza selvagem. Então eles amam subir. E se você puder colocar prateleira com uma caixinha para ele se esconder, melhor ainda. Quarto pilar, a interação social positiva, seja com animais ou com seres humanos. Então a gente não deve forçar o contato com o felino. Se você acabou de adquirir um felino, não force. Se ele não quer chegar perto de você, espere o tempo dele, que aí ele tende a ir se aproximando. Se você forçar, isso vai ser traumático, estressante para ele. E se você quer introduzir novos animais no ambiente e já tem um felino lá, você tem que respeitar o limite daquele felino, colocar separados, para que ele vá acostumando com aquela ideia, sentindo o cheiro daquele outro animalzinho. E você tem que ver se eles vão ter uma interação positiva. Quinto e último pilar, os odores do ambiente. Hoje nós já temos a possibilidade de colocar feromônios maternos no ambiente, né? Já são feromônios sintéticos que tranquilizam os gatinhos e gatinhas. Tem alguns até que eles são feitos para melhorar a interação entre gatos, para diminuir brigas. A gente usa no hospital que eu trabalho, gente, e realmente tem efeito, viu? E tem também odores naturais, como catnip ou erva de gato, que em alguns pacientes, em alguns gatinhos, também há tranquilização. Em outros, existe até uma excitação, aí vai de gato para gato, mas vale a pena testar. Outro ponto importante no tratamento é o manejo nutricional. Nós devemos estimular esse paciente a aumentar a ingestão hídrica, aumentar o consumo de água, seja in natura, colocando fontes, vasilhames mais largos, né, com uma fina camada de água, para que ele beba mais água, ou então a gente fornecer dieta úmida, não só as rações secas, mas também os sachêzinhos. Chacezinhos. Não, como é que é? Sachêzinhos. Mas também os sachêzinhos. Deu agora. E caso o felino ele já tenha apresentado sinais e chegado até a clínica, o consultório, a gente já tem terapias farmacológicas. Antiespasmódicos, porque a uretra desse paciente muito estressado, ela tende a ter espasmos e dificultar a saída da urina. Então a gente usa o antiespasmódico para facilitar a saída dessa urina e evitar obstruções. Relaxantes musculares, para esse animal ficar mais tranquilo, e também relaxando a musculatura estriada da região perineal, a gente consegue também melhorar a saída da urina. Analgesia, a gente já falou que o gato com essa doença ele sente muita dor. Anti-inflamatórios, porque a bexiga inflamada, ela gera dor também. Então a gente desinflama essa bexiga para reduzir a dor e a sintomatologia. Antidepressivos tricíclicos ou ansiolíticos, principalmente para esse gato que está ansioso, que está estressado. Isso serve para reduzir um pouco os níveis de estresse e reduzir esses sinais clínicos. Reposição de glicosaminoglicanos. Ainda não é comprovado cientificamente que ele tem boas ações na medicina veterinária. Na medicina humana, a reposição de glicosaminoglicanos já tem sucesso comprovado cientificamente para doenças do trato urinário, para cistites, mas na medicina veterinária a gente precisa de mais estudos. Alguns veterinários, alguns profissionais já utilizam. Antibióticos, gente, antibiótico é no caso de ter infecção, é no caso da gente fazer uma urocultura, né, a gente puncionar essa urina por cistocentese e fazer a urocultura e vier positivo para a bactéria. Aí nós vamos usar um antibiótico que aquela bactéria for sensível no antibiograma. Cuidado, vets, para não sair socando antibiótico nesse animal sem necessidade. A gente já falou que é até 2% que é a causa principal das cistites felinas, da doença do trato urinário. Então, 98% de chance de não ser infecciosa. Existem terapias complementares, como a acupuntura, por exemplo, para tranquilizar esse gato, para reduzir a dor, deixar ele mais relaxadinho. No caso desse paciente estar obstruído, nós precisamos de fazer o tratamento de desobstrução. Isso é na clínica, é com o médico veterinário. A gente vai sedar, muitas vezes anestesiar esse paciente e fazer uma manobra de desobstrução. E, gente, é muito perigoso, porque geralmente esse animal já está descompensado. Nós precisamos de desobstruir para reduzir essa quantidade de urina, reduzir os compostos que vão se acumulando no sangue desse animal. O paciente obstruído já é um paciente grave e com sério risco de óbito. E no caso daquele paciente que já obstruiu várias vezes, já apresentou várias vezes essa doença e já está com muita dificuldade de urinar há muito tempo, já tem de forma crônica essa doença, uma opção para que ele não continue obstruindo é fazer a cirurgia de uretrostomia. É fazer uma abertura da uretra
no períneo. Isso geralmente acontece nos machos. Os machos são mais acometidos porque a uretra peniana ela é mais delgada, ela é mais fininha. Então os machos são mais propensos a obstruções e por isso às vezes nós devemos fazer a cirurgia de uretrostomia. E é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar as pessoas a entenderem mais sobre a doença do trato urinário inferior felino, curta esse vídeo e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Valeu!